Tudo ótimo, que bom estar com você, Dilian, e com todos que estão conectados com a gente ou assistindo a live Isso. depois. Muito bom ter esse privilégio de batermos um papo e conversarmos sobre esse elo, família, escola, professores, É, igreja, como que tudo isso se conecta, né? isso aí. Muito Muito bom. obrigada por sua presença. E assim, a Joana, a gente se conhece já há bastante tempo, acho que tem uns 10 anos por aí, porque a Joana vinha nos eventos, né? E também participou depois de um curso aqui em São Paulo, então acabou que a gente se via com mais frequência. E eu fico muito feliz pela presença da Joana, que é membro do conselho da AXE aqui no Brasil. Então, como uma diretora de uma escola associada, ela participa da assembleia e foi eleita, né, como representante de diretores para fazer parte do conselho e da diretoria. Então, hoje a gente tem assim uma pessoa, uma chefe, minha chefe, indiretamente, diretamente, e também uma amiga e professora muito querida. Eu ia pedir também para todo mundo dar uns prints aí dessa conversa, compartilhar depois, marcar a gente, né? Porque tudo isso ajuda a, a tem a palavra, engajar, né? E trazer pessoas para a nossa página, para o nosso bate-papo depois e para conhecer também o trabalho que nós temos feito. Então, quem sabe essa conversa aqui vai abençoar, né, outras famílias aí que estão precisando. E eu também ia pedir Claro. que vocês marquem aí nos comentários de onde vocês estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Eu sou de Recife, eu sou de tal lugar. Porque é bom a gente saber de onde você está vindo, né? Onde que o pessoal está parando um pouquinho da vida hoje para bater esse papo com a gente, tá bom? Ah, Joana, você é Joana Abel Diniz? É isso aí. E Joana, é americana ou brasileira? Ou os dois? Eu sou as duas Ah, coisas. Eu sou americana, nascida em Minnesota, nos Estados Unidos, e meus pais vieram ao Brasil como missionários, mas antes deles virem como missionários, meu avô já havia vindo na década de 50 ao Brasil, fundou, né, a primeira igreja, a primeira escola, o primeiro hospital aqui no interior do estado do Paraná. E aí o meu pai nasceu no Brasil, então eu tenho dupla cidadania, sou brasileira e americana. Minha família veio ao Brasil depois como missionários também, em 85. Então, a maior parte da minha vida é aqui no Brasil mesmo, mas a gente teve várias experiências indo e vindo, e recentemente com a minha família de quatro, para trabalhando numa escola parceira nossa da AXE, lá nos Estados Unidos, em Minnesota. Nós voltamos agora, recentemente, durante a pandemia, nós retornamos, né? Acabou o nosso estágio de um ano lá e retornamos para a nossa escola aqui. isso mesmo. Joana é casada, é mãe de quatro filhos, três mocinhas e um rapaz. E é professora de inglês também há vinte e Isso cinco aí. anos e é fundadora e diretora da Lighthouse, que é uma escola bilíngue em Campo Largo, Paraná, né? A escola tem 14 anos, é isso? A Joana está tendo dificuldade de conexão, eu acho. Para vocês também, pessoal? Oi, aconteceu alguma coisa aqui na minha tela, mas voltei. Então tá Estão ótimo. me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu uma sumida, eu achei que era a conexão que estava aí. Alguma coisa aconteceu aqui na minha tela no celular, mas voltou. Bom, tá bom. Desculpa. Então, acontece. Aí eu estava falando que a escola já tem 14 anos. Isso mesmo. Nós começamos a escola em 2007, Uhum. com uma turminha aí de 7 alunos, nosso primeiro ano da escola, né? E Deus foi acrescentando, né? Abençoando com colaboradores, professores que iniciaram com a gente, continuam conosco, outros que tiveram sua passagem pela Lighthouse. E pela graça de Deus, estamos aí hoje formando a primeira turma de nono ano, né? Nós tivemos uma pausa entre quinto ano e fazia parte do Fundamental 2.
e aí gradativamente implantando as próximas séries. Uhum. E agora, em 2021, formaremos a primeira turma de nono ano. Então, serão os primeiros alunos que completaram o ciclo fundamental com a gente. É um motivo de muita alegria a gente poder perceber, né, o fruto do trabalho, acompanhar os alunos que também saíram em outros momentos da escola, por não termos a turma seguinte, mas nós temos um carinho muito grande por acompanhar esses alunos e ver a trajetória deles, ver o que Deus está fazendo na vida deles, né? Então, tem sido muito especial. Ai, que bom, fico feliz. Ô, Joana, conta aqui pra gente, dá um panorama, assim, pra gente conseguir enxergar com essa tua experiência nos Estados Unidos, né? Vamos fazer algumas comparações do ensino, da experiência né, dentro da escola, a brasileira e da americana. Que pontos você tem, assim, pode colocar pra gente desse dia a dia escolar? Como que funciona lá e funciona aqui? Legal. A gente tem essa ideia, às vezes, escutamos nas conversas, que tudo lá é melhor, né? E não é bem assim, né? Muitas coisas aqui no Brasil, dentro de escolas cristãs, escolas sérias, que dão certo e que são pedagogicamente excelentes e estão fazendo diferença na vida dos alunos. Né? Uma das relações assim que eu percebo que há uma diferença ainda bastante grande é a questão do envolvimento da família no ambiente escolar. Então, a relação pais e professores é um tanto quanto diferente, né? Lá nós percebemos muito a família participando no sentido de voluntariado, de abençoar, de encorajar a equipe, a escola, de doar do seu tempo, do seu dinheiro. Vai ter uma reunião de professores, os pais se mobilizam, fazem aquele coffee break, não precisa nem pedir, né? Eles já estão ali e é algo que eles fazem de coração voluntário, né? Precisa ir num passeio, né? Tem já uma turma que está sempre junto ali para ajudar nesse sentido. E isso para a gente, enquanto professor, saber que nós temos pais juntos para abençoar, para caminhar com a escola, faz muita diferença, né? E aqui muitas vezes, infelizmente, a gente acaba afastando um pouquinho as famílias, porque quando a família se envolve, normalmente é para fazer uma cobrança, ou é para apontar, fulano não brinca com ciclano, né? Não é aquela colaboração, é mais no sentido de cobrança, estou pagando por esse serviço. Então, infelizmente, mesmo dentro de um contexto de escola cristã, nem sempre a gente percebe esse espírito de colaboração, de estamos juntos numa mesma missão. Então, isso foi uma das diferenças assim, que eu percebi enquanto professora e a dinâmica da escola ser bastante diferente. A questão de carga horária, a gente sabe que, né, a gente vê nos filmes e sabe que a carga horária lá é diferente, aula o dia inteiro, não tem essa opção de meio período. Mas a gente também não percebe que o ano letivo deles não é tão longo quanto o nosso, né? Então, o dia letivo, ele tem das 8 às 3 da tarde, 3h30, né? Com 1 hora de almoço, tem um intervalo ali. Então, em termos de horas corridas no dia, dá um pouquinho mais todos os dias, mas não chega a ser, né, algo tão significativo. E o ano letivo, em média, tem 180 dias, de 165 a 180 dias Nossa. letivos. E nós temos 200, então nós temos um mês a mais, né, de aula todos os anos. Então, em termos de carga horária, às vezes a gente se engana pensando que lá eles têm muito mais aula do que a gente aqui, e isso não é verdade, né? Eles têm mais férias do que nós temos aqui, mais tempo com os filhos em casa no verão, mas em horas aula, em sala de aula mesmo, dá praticamente a mesma logística, Legal. né? Então, isso é uma curiosidade que às vezes a gente se engana, né, com essa ideia. Eu acho que tem que ter menos férias ainda, né? Mas eles valorizam muito esse período de férias, né? São 3 meses, mas as famílias, né, programam coisas, né? Não tem. Aqui a gente vê muitas famílias assim, precisa colônia de férias, manda para a escola durante as férias também. E esse tempo de descanso para a mente, para o coração, para poder, né, curtir um bom livro numa rede, né? Não ter essa rotina. Faz bem, né? Faz bem para a criança, faz bem para a família, tempo em família junto. Então, a gente precisa valorizar. É um tempo de aprendizado também, o tempo de recesso, Uhum. tanto para o professor, para o aluno, né? E para a família, né? Esse relax da demanda acadêmica. Legal, legal. E essa questão também. Uma
Eu ia perguntar se essa Diga. questão de conteúdo que a gente escuta falar, a escola brasileira é muito conteudista e as escolas de outros países, escolas internacionais, são mais focadas nas competências e habilidades, né? Como é que você percebe isso também? É interessante. Claro que há um objetivo final para cada série, conteúdos que precisam ser trabalhados, mas realmente essa demanda que nós percebemos aqui, uma cobrança, digamos assim, das famílias, por exemplo, por nós termos um material didático e usarmos todas as páginas do material didático. Deus o livre, mandar o livro para casa, ter pulado, né, uma atividade, uma unidade, a família já fica preocupada, né? Será que meu filho não aprendeu isso? Será que não valeu a pena eu pagar pelo livro? E essa preocupação nós não vemos, né, tanto ali. Tanto que na sala de aula, às vezes, tem 3, 4 livros de história diferente, e para cada unidade, o professor escolhe um para usar como base, né? E é um currículo, é uma forma de percorrer, mas não é o único, né, a única forma de aprender, né? Não é encaixadinho assim, tem que fazer tantas páginas por dia, Uhum. né? Então, essa demanda, a expectativa das famílias é um pouquinho diferente nesse sentido. Dá ao professor uma liberdade maior para planejar-se, e é claro que a gente sabe da importância de um bom material didático, né? Ele dá suporte para o professor, ele dá suporte para a família estudar depois com o aluno, ele, né, organiza em ciclos adequados, mas também a gente pode ter essa flexibilidade justamente para trabalhar uma atividade de forma diferenciada, né? Trabalhar mais com habilidade, não só com o preenchimento de materiais. Então, essa dinâmica realmente, a maioria das escolas tem uma liberdade um pouquinho maior. No entanto, a rotina, né, de estudo, a rotina da sala de aula, isso é fundamental. E cada professor tem essa dinâmica, isso eu acho bastante interessante. A troca de professores de um ano para o outro é importante, porque a gente aprende com o jeitinho, né, de cada professor. Então, essa movimentação é boa. Eu tenho algumas coisas da minha forma de trabalhar que eu vou trabalhar em qualquer turma, Aham. né? E outro professor tem o seu, né, o seu estilo de fazer as coisas, e isso agrega muito, né? Ajuda os alunos a terem essa dinâmica. Então, eu acho isso muito legal. Os pais, às vezes, não, né? Porque eu lembro quando eu era coordenadora, e aí as mães no início do ano chegavam, né? E a professora fulana é legal como a outra, eu dizia, nossa, essa daqui é mais brava, viu? Essa daqui cobra mais. Ah, não, mas eu queria que ele ficasse com fulana. Por que que fulana também não acompanhou a turma? Eu falei, porque seu filho precisa lidar com pessoas diferentes, com figuras de autoridade que tenham posturas diferentes. Isso é positivo para o seu filho, né? Sim. Então, um Uhum. ano vai lidar com uma Exatamente. professora que é bem carinhosa, vem cá, meu amorzinho, e o outro é fulano, Sim. né? Então, Uhum. isso é bom, não é ruim. Exatamente. Uma das outras questões assim que eu percebo que nós brasileiros, em geral, a gente tem sempre uma desconfiança de que alguém está fazendo alguma coisa que não Uhum. deve, né? E a gente precisa confiar na escola dos nossos filhos. Por isso a importância de nós escolhermos bem a escola dos nossos filhos e podermos abençoar para dizer, olha, né, faça o trabalho que você se propõe a fazer. Claro que nós temos que participar enquanto pais, ficar atentos, porque às vezes, né, acontecem coisas que precisam ser informadas à escola ou trabalhadas com amor, com gentileza, mas essa questão de nós estarmos sempre desconfiados, isso cansa, né? Cansa a gente enquanto pais. A gente tem que confiar que o professor tem sim um plano naquela atividade, tem sim, né, um motivo de fazer este passeio e abençoá-los, encorajá-los. E quando nós fazemos isso enquanto pais, né, encorajando os nossos filhos a estudar, não, para que a professora mandou essa atividade? Mas para que mais um trabalho? Às vezes a gente murmura e isso afeta a relação dos nossos e Uhum. do meu filho, né? Coitadinho, teve muita tarefa hoje, onde já se viu fazer 3 provas numa semana, né? Então, essa confiança nós precisamos ter na escola que nós escolhemos para os nossos filhos e abençoar, encorajar sempre o nosso filho a crescer, né? E Excelente. participar desse momento com alegria. Esse, Né? Uma das outras coisas que até ia comentar aqui ah, é a questão da leitura, né? Essa questão cultural da leitura, do hábito da leitura, é algo que
para mim foi gritante a diferença, né? Estar numa escola brasileira ou rodeado por brasileiros, né? A gente percebe assim que é sempre aquela questão. A gente adota um livro, o pai reclama que é grande demais o livro, ou são muitos livros no ano, meu filho não lê tanto, ou aquela leitura muito simplificada, né, de gibi. Gente, o gibi entrou na educação brasileira como se fosse um livro didático, né? E você vê materiais didáticos trabalhando assim, escreva um gibi. A minha filha está numa escola agora de ensino médio, que nós não temos na Lighthouse, e veio um trabalho do segundo ano do médio para fazer uma história em quadrinhos. Eu falei, gente, história em quadrinhos a gente trabalha lá, segundo ano, Uhum. né? Do ensino fundamental. Então, essa exigência, né, da leitura, de trabalharmos com essas habilidades é muito diferente, porque é uma cultura familiar. Os meus alunos costumavam pegar livros na biblioteca da sala todos os dias. Tinha criança que lia um livro de capítulos de um dia para o outro. E no dia seguinte ele queria pegar mais livros, né? Chegava a ler 2, 3 livros, né, por mês, livros de capítulo, né, no quarto ano. 2, 3 livros por mês da minha biblioteca da sala, fora os que ele tinha em casa e fora o que uma vez por semana ia na biblioteca para escolher um outro livro. Então, esse hábito da leitura é algo que a gente percebe que é algo aprendido de berço. Não é a escola que traz isso. Os alunos tinham esse amor pela leitura, não porque eu falava você tem que pegar um livro. Eles queriam pegar um livro, porque no seu tempo ocioso, essa era a sua atividade. E aí também uma grande diferença, nenhum dos meus alunos de quarto ano tinha celular, nenhum tinha acesso a YouTube, né? Nem a Netflix livre. Então, claro, se você não tem celular, não tem YouTube, não tem Netflix, o que você vai fazer? Você vai ler quando você chega em casa, Uhum. né? É a tua diversão, você vai brincar com Lego, você vai sair, correr lá fora, andar de bicicleta, né? Isso era uma diferença muito grande. E claro que como é que a gente vai competir, né, com a tecnologia que está ali, com, né, cores vívidas e música e tudo mais, se isso está à disposição dos nossos filhos o tempo inteiro quando eles chegam em casa, eles não têm o tempo ocioso. Queima a criatividade, porque não cria uma brincadeira nova, não faz um desenho, né? Não pega um livro para se deliciar, porque liga a próxima série e assiste ali 4, 5 episódios de uma vez só. Então, isso é algo que nós precisamos mudar enquanto cultura, né? Familiar primeiro, né? Para a gente poder dizer, o brasileiro não lê? Não lê porque a gente não dá oportunidade para ler. Porque, né, na maioria das casas brasileiras, eu lembro quando eu estava crescendo até, ia visitar minhas amigas e no almoço de domingo tava lá ligado o Faustão. E para mim aquilo era uma coisa assim chocante, porque na minha casa a gente nunca teve Ah, TV, né, de canal aberto. Como é que alguém almoça assistindo o Faustão, né, uhum. a tarde inteira, aquele negócio? Mas a cultura da TV tá ligada o tempo inteiro, né? De ter esse barulho o tempo todo. Então, é algo cultural que a gente precisa tomar, né, atenção a isso e mudar, às vezes, alguns hábitos da nossa família para que a leitura se torne o lugar onde a gente corre quando a gente está ocioso. É o lugar que a gente encontra né, um descanso, uma criatividade, um tempo bom, né? Tem uma relação gostosa com a leitura. Então, isso foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção, que eu jamais precisava brigar com os meus alunos para lerem. E todos os dias, eu acho que enquanto sala de aula, no horário de almoço, a gente leu pelo menos 6 livros, Nossa. né? Dentro dos 170 dias de aula, nós lemos juntos 6 livros de capítulo, né? Crônicas de Nárnia, histórias missionárias, biografias, enfim, muitos livros juntos, e isso foi muito especial. E para mim foi mais um lembrete assim, da importância disso e como isso aguça a criatividade dos alunos, a qualidade da escrita e tudo mais, né? Então, isso foi algo muito bom. Agora, deixa eu falar também que tem coisa, nem tudo são flores. Uma das coisas que me surpreendeu negativamente foi a questão da letra cursiva, por exemplo. Que eles começam a ensinar no terceiro ano, quarto ano. Então, eu tinha que ensinar os meus alunos a fazer a letra cursiva. E era muito mais difícil ensiná-los a escrever na letra cursiva nessa idade do que, por exemplo, minha filha está com 5 anos e a gente trabalha com a letra cursiva já no kindergarten aqui. E ela faz com uma facilidade, com prazer, aquela letra desenhada, redondinha, coisa mais linda.
E claro que faz mais sentido nessa fase da alfabetização você já aprender a fazer isso, do que fazer lá na frente, né, no terceiro, quarto ano. E aí você volta a fazer, né, a caligrafia ali, e eles, né, tinham muita dificuldade com isso, e eu falava assim, isso é uma coisa que a gente está acertando, né, que dá certo, que os nossos alunos amam fazer, e aprender na fase certa. Uhum. Então, na Lighthouse, por exemplo, nós começamos com a letra cursiva já aos 4 anos, né, apresentando as formas, fazendo, né, o trabalho inicial, para a gente começar a usar isso, porque ativa regiões cerebrais diferentes que a letra imprensa não atinge, né? Não desenvolve. Então, é algo assim. Oi. Oi, deu uma travadinha aqui, vocês me ouviram? Não, eu ouvi bem. Aqui também deu uma atrasada aqui, Ah, então tá. eu fiquei assim, tá tudo ok Ok. para todo mundo? Seu rosto ficou ali com uma bolinha, eu não sabia se tinha travado o meu ou o seu. Não, eu acho que deu Legal. uma caída geral. Mas que experiência assim, interessante isso tudo que você está compartilhando, Joana, porque acho que nessa visão de escola, de família, de mentalidade, de cultura, né? Então, tudo isso vai dando uma mexida assim, Uhum. na gente. Que coisa boa. Sim. E agora você estava Uhum. falando da letra cursiva. No Nordeste, né, a gente trabalha letra cursiva também desde 4, 5 anos já começa a introduzir a letra cursiva. Uhum. Quando eu recebi alunos aqui do Sul, aí eu achava. Aí eles chegavam assim, mais Sul e Sudeste, né? Mas todo mundo só letra bastão. E eu falava, gente, vamos lá. E tinha mais dificuldades mesmo de entrar na cursiva. Mas faz parte. O que mais, Joana? Tem Uhum. mais alguma coisa assim que você queria pontuar a respeito? Pessoal, se tiver pergunta também nesse aspecto, eu só vi vocês elogiando. Que Sim. incrível, que legal. Mas uma pergunta mesmo não chegou ainda, não. Legal. Uma das outras coisas assim que eu achei bastante interessante, essa questão de inclusão, nós sabemos que cada vez mais nós temos os recursos para diagnosticar, para identificar alunos com dificuldade de aprendizagem. Uhum, Então, muitas vezes, eu até não digo que aumentou o número de inclusões ou alunos com dificuldade de aprendizado, eu acho que aumentou a nossa percepção dessas dificuldades que sempre tivemos. uhum, E hoje nós temos ferramentas para trabalhar com, né, os alunos que apresentam essas dificuldades de aprendizado. Então, lá uma das coisas que deu muito certo era a questão de alunos já identificados no início do ano que tinham um pouquinho de dificuldade na leitura. Então, eles pegavam a partir do kindergarten até o quarto ano, e eles todos os dias tinham 30 minutos de leitura com um especialista, né? Com alguém trabalhando com essa habilidade da leitura. Então, eram 30 minutos que eles tiravam da sala de aula, o aluno, e trabalhava com a leitura. Porque se eu não sei ler e interpretar com facilidade, eu vou ter dificuldade em todas as outras disciplinas. Então, dentro da sala de aula, por mais que ele estivesse perdendo 30 minutos da aula de matemática, não tem problema, porque se ele não souber ler bem, ele também terá dificuldades na matemática. Então, a prioridade é essa alfabetização, esse letramento, para que ele possa ler, interpretar, melhorar a velocidade de leitura. Então, eu aplicava mensalmente ali um teste para ver a velocidade de leitura e interpretação, né, e tudo mais. E aí, esse tutor de literacia, de leitura, fez um trabalho espetacular. Meu filho mesmo, né, ele sabia ler e escrever inglês, pois a nossa escola é bilíngue, mas ele tinha dificuldades também no português antes de ir. Então, ele já estava fazendo um acompanhamento aqui para leitura e escrita, então lá ele entrou no terceiro ano, com as dificuldades que ele já tinha do português, e aí tinha leitura em inglês. E em 3 meses com o tutor, ele estava lendo já no nível de quarto ano, com facilidade, com interpretação, e até quando ele voltou, as professoras falaram, nossa, ele melhorou muito o português também, justamente por ter tido esse encorajamento. E até nós fizemos agora, recentemente, essa tentativa na escola, um aluno que estava com dificuldade, veio da pandemia, primeiro ano, durante a pandemia, segundo ano, né, híbrido ali até um pedaço do ano, até a família resolver voltar ao presencial. E essa tentativa de tirar o aluno e trabalhar 30 minutinhos todo uhum. dia,
com a necessidade dele, já traz um resultado bem interessante. Então, é um investimento que a escola faz, né? Mas que vale a pena, né, para aquele aluno, para aquela família e para o andamento da turma, porque se a minha turma é um pouquinho mais homogênea, claro que o sucesso das atividades que eu proponho, a forma que eu vou poder trabalhar com essa turma é diferente. Uhum. Então, vale a pena esse investimento. Alguém perguntou aí sobre as tarefas de casa. Isso. Então, lá nós tínhamos a liberdade, enquanto professores, de bolar a tarefa de casa conforme nós quiséssemos, né? Eu acredito que é importante a tarefa de casa, então eu sempre apliquei isso, e como a gente faz aqui na Lighthouse, a gente trabalha com prazos de uma semana para tarefas e com dias específicos para a tarefa de cada dia. Então, se, né, na segunda-feira é tarefa de português, na terça é de inglês e matemática, na quarta é de geografia, na quinta é de história. Então, a gente define o dia pela grade horária, as atividades que a gente vai ter, e tem o prazo de uma semana para fazer essa tarefa. E eu dava aos alunos a oportunidade também. Terminou uma atividade, pega a tua tarefa e já vai fazendo, porque se você antecipar, você não vai ter coisas para fazer em casa. Mas por que a tarefa é em casa, né? É importante para a família acompanhar aquilo que eles veem na escola, para eles criarem um hábito de estudo, tirarem esse tempo para fazer isso. E isso é organização pessoal. Então, tinha aquele aluno que às vezes deixava de fazer a tarefa, mas ele tinha tempo ocioso em sala, em vez de fazer a tarefa, ele brincava, ele fazia um desenho, ele, né, fazia alguma outra coisa. Então, é importante, enquanto professora, a gente estabelecer isso. Olha, vamos se organizar, porque você pode otimizar o seu tempo, né? Então, essa ideia de trabalharmos com tarefas bem distintas, porque é difícil para o aluno e para a família, essa ideia de hoje vai tarefa de 3 disciplinas, amanhã não vem nada. Daí, né, tem semana que não vai nada, na outra semana vai um monte de coisa, porque o professor viu que está atrasado com conteúdo e manda, né, 4, 5 páginas para fazer em casa. Não, é importante ter estabelecer uma rotina, porque aí fica fácil para a família se organizar, para o professor fazer essa correção, para o aluno também criar esse hábito de estudo. Legal. Né? Não sei se tem mais alguma pergunta aqui que eu tenha Não, pulado. não. Pergunta eu também não vi, não. Só vi essa do tarefa de casa. Ô, Joana. Tá, se tiver mais perguntas, podem Tá. fazer. Você tem mais alguma coisa para compartilhar desse tópico ou eu posso ir para outro? Não, acho que podemos ir para outro Porque eu tópico. acho que outro tópico muito interessante com a tua experiência é a questão do bilinguismo aqui no Brasil, né? Então, você já está há 14 anos trabalhando assim numa escola bilíngue no Brasil. Então, eu não, né? Então, acho que todo mundo aqui também gostaria de ouvir um pouquinho da tua experiência e de como você tem percebido esse avanço, né? Essa busca pelo programa bilíngue. E também, vamos conceituar aqui o que é uma escola bilíngue e o que é um programa bilíngue, que eu acho que é importante. Sim, legal, válido. Eu trabalho ensinando inglês desde os meus 14 anos. Então, são aí mais de 25 anos trabalhando com essa dinâmica de ensino de línguas. Com crianças, adultos, in company, alunos particulares, aqui, cá, colar, enfim, todas as dinâmicas possíveis. E não há uma solução mágica, não é porque a gente começou a estudar inglês com 1 ano que aos 4 anos eu estarei fluente, né? A gente tem que cuidar com, às vezes, algumas suposições que a gente acha que é o tempo de estudo da língua que vai garantir um resultado. Quando a gente fala em crianças aprendendo um segundo idioma, nós temos que pensar que eles estão em fase de desenvolvimento da linguagem como um todo. Eles não têm ainda uma estrutura de linguagem nem da língua materna. Então, essa estruturação de linguagem, quanto mais cedo, melhor, claro, porque as conexões, as sinapses que estão acontecendo a nível neurológico acontecem como língua materna. Então, a qualidade disso, a percepção sonora, essa ativação, né, dessas áreas cerebrais, ela é superior do que alguém aprendendo mais tarde na vida. Mas levará mais tempo, porque ela, até mesmo da língua materna, a gente pode dizer que um adolescente de 13 anos, ele pode ler, escrever, compreender a maioria das coisas, mas ele também não domina todas as estruturas da língua materna, mesmo que seja usando o tempo todo, né? São os livros que ela está lendo, a TV que ela assiste, enfim, leva tempo, o amadurecimento cerebral, cognitivo, físico,
fazem diferença nessa parte de aquisição de linguagem. Uhum. Agora, quanto mais cedo, então, maior qualidade for esse input, né, esse aprendizado da língua, melhor será o resultado final. E a gente faz esse processo de forma muito prazeroso, gostoso, né, no dia a dia, na dinâmica escolar. Então, uma escola verdadeiramente bilíngue, né, pela ideia, é que ela tenha uma carga horária de inglês dentro da grade curricular, não algo que o aluno tenha que vir num outro horário para ter o inglês, algo que está incluso para todos os alunos dentro da grade curricular, de preferência com bastante sistematização, né? Todo dia no mesmo horário, né? É importante trabalhar com material? Sim, porque dá suporte para o professor, para o aluno, porque daí ele tem o apoio visual, o apoio auditivo, ele tem um caminho a seguir. E também integrado a outras disciplinas, né? Então, só ter aula de inglês todo dia pode ser pouco, né? Mas se nós integrarmos isso em outras disciplinas, e aí entra, né, o pessoal da Axie com material fantástico, alguns materiais, outros disponíveis aí para ESL, também são apropriados para as escolas cristãs também, escolas bilíngues. E aí a gente trabalha com a disciplina, por exemplo, de matemática, de ciências em inglês, que são disciplinas em que a matemática a gente está trabalhando, né, com coisas mais exatas, os números, as quantidades, e a gente rapidamente pega esse linguajar da matemática e é mais um momento que a gente tem disposição, né, ao conteúdo, ao idioma, e eu sempre falo que a gente aprende melhor tanto a matemática quanto o inglês, porque a professora explica em inglês, a gente lê o enunciado, aí o aluno faz aquela traduçãozinha ali na cabeça, reflete de novo sobre o assunto antes de fazer a operação, então acaba que ele tem que fazer com mais calma, mais conscientemente aquilo, não tão mecanicamente. Então, eu vejo muitos benefícios, além do que, né, o material que a gente traz importado aí da Purposeful Design, da Axie, ele traz um padrão muito bom, acadêmico, né? Praticamente um ano à frente do que aquilo que nós precisamos trabalhar pela BNCC, assim, de cada série, né? Então, ele aprofunda, ele é muito legal. E ciências, nem pensar, né? É uma coisa, assim, fantástica. A forma da apresentação do material, qualidade gráfica, a integração bíblica, prontinho o plano de aula para o professor. Então, nós amamos trabalhar com esse material da Axie em ciências e matemática, né? Então, esses professores precisam ser bilíngues. E aí, nós, na Lighthouse, não trabalhamos com avaliação em inglês, porque a gente não quer testar o inglês deles na aula de ciências. A gente quer testar se eles entenderam a ciência, né? Na prova de matemática, a mesma coisa. Mas esse trabalho é muito interessante. Na educação infantil também, a gente trabalha com social studies, né? Natureza e sociedade, e matemática também em inglês. Então, dá esse suporte para a criança ter refeitório, momento, cada festividade, com o inglês, né, presente no dia a dia, e isso ajuda bastante. E claro que a família participando desse processo também ajuda no sucesso, né, na oralidade dos alunos. A criança produz aquilo que ela sente a necessidade. Então, tem umas coisas que eles falam, mas em casa, por que eu vou ficar falando inglês se todo mundo aqui fala português? E as crianças não são, em geral, metidas, assim, de chegar, olha o que eu sei, né? Tem uma ou outra que sim, mas, em geral, ela vai produzir na hora que ela sente a necessidade, que aquilo é realmente uma necessidade. Então, criar essas oportunidades onde o aluno precisa, né, falar o idioma, favorece muito esse aprendizado. Ok. Deu umas travadinhas aqui para mim, mas eu consegui entender bem. Tá? Legal. Aí o processo de tudo que você estava compartilhando. E é algo que, assim, eu recebo muitas, né, as escolas perguntando sobre isso, essa questão, e eu não tenho know-how, então você tem, então é bom ter isso aqui gravado e registrado, toda essa sua experiência. Falando em pais, né, que você colocou aí toda essa questão do envolvimento dos pais no processo bilíngue,
Você é uma das palestrantes do nosso projeto da Escola de Paz, eu estou muito feliz também, muito animada, é algo novo que a gente está entrando assim nessa seara de família. Mas é observando mesmo que muitas famílias cristãs, elas não entendem a proposta de uma escola cristã, né? Ou as igrejas também não falam muito sobre isso. E aí as famílias, às vezes, por desconhecimento, perdem a oportunidade de investir numa escola cristã, né? De buscar uma escola Uhum. cristã. E as igrejas também, de fazer acontecer uma escola cristã na comunidade, porque se o público, né, Uhum. se as famílias daquela região, sabendo do que se trata uma escola cristã, se movimentarem para ter uma, então vai fazer acontecer. E a Vai. escola de paz vem para trazer um pouco de luz às famílias cristãs nesse aspecto, porque por desconhecer eles buscam uma escola que seja mais acessível, né? Tem as motivações, assim, e os porquês de colocarem o filho numa determinada escola. Mas a nossa intenção é trazer essas famílias, assim, a sua motivação vai gerar um resultado. E como a gente conhece Uhum. as escolas de dentro, né? Então, vamos informar para vocês da forma mais simplificada possível o que é a educação no ano 2021, 22, por aí? Como é que está acontecendo? Qual o propósito dela? Uhum. Porque como pais, Uhum. né, essa responsabilidade mesmo de ser a pessoa que vai criar, conduzir, influenciar uma criança, modelar uma criança, né, o desenvolvimento infantil e prestar conta a Deus depois. Então, vamos, assim, ser parceiros, né? E realmente Uhum. entender do que se trata essa parceria. Então, a Escola de Paz vem com essa intenção e o primeiro mini curso da Escola de Paz vai tratar bem essa questão da parceria escola-família. E Joana é uma das palestrantes desse primeiro mini curso. Então, como diretora de escola também, né? é, Fala então, compartilha aqui com a gente como é que você enxerga isso, quando os pais vão na sua escola, o que é que eles buscam e como que você informa para eles, né, tudo aquilo que você faz. Então, dá um gostinho do que vai ser a sua palestra aqui com a gente. Legal. Legal. Eu acredito que várias coisas bastante importantes têm acontecido, né, nesse tempo de pandemia, coisas que têm tido um resultado positivo. Uma delas é essa aproximação das famílias do processo educacional, né? Porque nós, professores, estávamos dentro da casa das famílias, os pais assistindo aula junto, Uhum. passando as dificuldades, tendo que perceber como é árduo, né, o trabalho do professor. E sem a participação das famílias, nós professores também não teríamos conseguido cumprir o nosso papel. Mas eu acho que esse momento trouxe aí uma lucidez para esse processo, ensino-aprendizado e a parceria que a família e a escola precisam ter e como nós precisamos alinhar esta visão, né? Eu acho que inocentemente ou ignorantemente, muitas vezes as famílias que querem o melhor para o seu filho, né? Ninguém quer algo ruim, ninguém quer uma escola ruim para o seu filho, não tem ninguém na face da terra que deseje isso, Uhum. né? Mas às vezes nós esquecemos daquilo que realmente é importante ou do papel relevante que a escola exerce na vida, na formação dos nossos filhos. Muitas vezes nós pensamos, não, mas eu sou uma família cristã, eu estou ensinando os meus filhos, eu levo eles à igreja, a gente faz oração antes de dormir, né? Então, tá tranquilo, né? Meu filho vai ser cristão, ele tem uma fé firme. Aí a gente acha que a igreja também às vezes pensa, não, mas as crianças têm a aulinha das crianças no domingo, a escola dominical, ou a célula das crianças. Tá cumprido, tá resolvido, e tem acampamento ainda nas férias, então tá ótimo. Mas a gente esquece que as crianças passam, no mínimo, 800 horas
no ano dentro de uma sala de aula, no mínimo. Se elas forem para a igreja todo final de semana, e eu vou ser generosa aqui, se elas forem à igreja e participarem ativamente todos os domingos do ano, por 2 horas, que normalmente não é 2 horas também, né? Talvez meia hora, 40 minutos. Se ele for por 2 horas todo domingo, serão 190 horas no ano. E na escola ele está 800. Uhum. E em casa, agora vamos ser bem honestos, que nós queremos fazer de tudo com os nossos filhos, ler um bom livro, fazer tarefa, fazer devocional, a gente tem tantas expectativas, mas sejamos realistas que isso não acontece numa quantidade de horas igual ao que acontece na escola, né? Nem com tanta intencionalidade educativa. Então a gente convive, a gente brinca, a gente faz leitura às vezes, né, de uma história que tem uma moral, a gente trabalha isso, tem conversas relevantes, mas o nosso convívio familiar ele é diferente, né, de um convívio escolar. Então, a escola tem 800 horas de atenção do nosso filho no ano. A igreja, se muito, sendo bem generoso, 190. E se eu colocar aqui 6 horas por semana, né, que a família está intencional ali com a criança, né, uns 288 horas. A escola ganha em todos esses sentidos. Se somar o da igreja com a família, não ganha da escola. Então, se a escola não estiver alinhada com os princípios e valores que eu, enquanto mãe, quero os meus filhos, infelizmente ele está ganhando mais atenção, né? A cosmovisão, a visão de mundo que esses professores têm, que o material didático que o aluno está tendo acesso, está tendo mais influência na vida do meu filho do que eu queira dar o crédito a ele. Então é importante nós trazermos essa luz, e esse curso é fantástico por esse sentido, porque nós vamos ter aí um breve histórico da educação, as teorias e abordagens metodológicas existentes, né, mais predominantes nesse tempo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre que perguntas fazer quando você visita uma escola, o que você deve observar, né, ao visitar uma escola. E são temas muito relevantes para trazer à luz, né? E eu até falo na minha fala, assim, às vezes dá um desespero, né? E eu passei por isso também, de pensar, e agora? Não tem essa escola para o meu filho, né? Não tem essa escola que eu tanto desejo, que eu sonho em ver, não tem a escola ideal, né? Aquela escola é cristã, mas eu não gostei da estrutura, aquela escola tem uma estrutura, mas eu não gostei da proposta. Às vezes não tem essa escola ideal, né? A gente não pode se frustrar também, porque a gente, né, tem que confiar no Senhor que nos direcione. Mas às vezes nós temos a escolha sim, e às vezes nós podemos ser os parceiros da escola para investir nisso, né, e caminhar junto para que a escola melhore, enfim, atinja os objetivos aí acadêmicos, estruturais, enfim, para ser uma escola de referência. Mas a gente precisa estar atento, porque se nós sabemos disso, o olhar que nós temos para a educação, para como a gente trabalha com os nossos filhos, muda também, né? E isso vai desde a escolha do material didático que a escola adota, né? A contratação dos professores, o treinamento desses professores, é uma vez no ano e acabou, ou tem alguém acompanhando esses professores ao longo do ano, porque quem está ali mesmo no dia a dia são os professores, e nós precisamos ter confiança nessa equipe que lidera a escola, que lidera o nosso filho, né? Não há a escola perfeita, né? Eu gostaria muito que a minha fosse, mas eu sei, todos os dias a nossa discussão é como melhorar, né? O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de ensino. Eu fico sempre atenta aos materiais, será que esse material está adequado? Ou a gente pode, né, procurar outra coisa, né, um outro material que supra melhor, que puxe um pouquinho mais, que dê maior suporte ao professor. Enfim, essa busca ela é constante, né, para a gente se equipar para ser uma escola melhor. Mas a escola perfeita, ela não existe ainda, né? Então a gente busca em modelos, faz experiências para tentar melhorar. Mas existem muitas ideologias adversas e contrárias à palavra de Deus que estão permeadas tanto no material didático quanto nos livros paradidáticos, né? A nossa biblioteca, ela é um tanto quanto pequena, porque toda vez que a gente faz compra de livros e a gente faz essa leitura minuciosa, página por página, a gente rejeita muitos deles por linguagem, conteúdo inapropriado, né? Questões do oculto que às vezes estão ali infiltradas.
e coisas que nós não queremos expor os nossos alunos ainda, né? Haverá um momento que ele pode ler coisas que talvez tenham essas coisas, mas com uma maturidade para entender isso. Não nesse momento formativo da visão de mundo, da visão de si, do relacionamento dela com Deus. A gente não quer pôr isso em xeque. Então, esse cuidado, né, todo é bastante importante e por isso é interessante nós conhecermos bem os sócios na educação dos nossos filhos. Isso aí. Né? Literalmente, a escola é ali o nosso braço direito na educação dos nossos filhos. Então, a escola ideal, claro, é aquela que busca honrar a Deus acima de todas as coisas e busca estratégias para caminhar em qualidade, em unidade com a família, né? E excelência acadêmica, né? Claro que nós queremos o melhor na parte acadêmica para os nossos filhos também, né? Um dos versículos chaves assim que eu penso enquanto escola e enquanto pais, encontra-se lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, que diz: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isso, para mim, né, fala que não tem como existir educação se não estiver centrada em Cristo. Né? Porque é nele que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E a escola é isso, é o desvendar da sabedoria e do conhecimento. Então, é claro que uma escola cristã, cristocêntrica, né, é o lugar onde nós podemos caminhar junto com a família e direcionar os nossos filhos para olhar para Cristo, para encontrar nele as respostas para a vida, o direcionamento para o futuro, e isso faz toda a diferença, né? Então, esse tem sido assim um alvo para mim, né? Enquanto ter uma escola cristã, equipar a equipe, e investir nisso e sonhar com a Axie e a gente caminhar junto, é justamente descobrirmos juntos, né, em Cristo, toda a sabedoria e conhecimento. Ai, que maravilhoso, Joana, ouvir isso. E esse tem sido essa tem sido a nossa, assim, a labuta diária, sabe? De encontrar pessoas que amem Jesus, que amem o reino de Deus e que amem compartilhar o reino de Deus através das ciências de Deus. Porque a biologia não é Exato. da biologia, a biologia é de Deus. A matemática não é, sei lá, de qualquer pessoa aí, de qualquer cientista aí. A matemática é de Deus. A linguagem é de Deus. O Deus Criador estabeleceu que a gente se comunicasse. Então, essa percepção muda a nossa forma de ensinar, muda a nossa paixão, tira a paixão da história, sabe? Que é dessa narrativa histórica tão interessante da humanidade, mas coloca no Deus que conduz todas as coisas. E isso muda toda a perspectiva e a forma de contar isso. E as crianças que estão recebendo uma educação onde Deus é retirado da história, do centro, da condição disso, elas começam a ter uma visão de mundo humanista, centrada nela mesma. E você vê, isso vai de encontro ao que ela ouve na igreja no domingo. Então, a gente precisa realmente buscar escolas que comunguem, que fortaleçam essa visão da família e da igreja. Se a gente sonhar, desejar, né, ter um futuro com nossos filhos, assim, realmente servindo a Deus. Porque o conflito de informação, a semente, vamos dizer assim, lançada, meio que vai se perder, vai perdendo força diante dessa realidade que você colocou de números. E eu só queria completar que muitas vezes não, né? Que a escola trabalha em 800 horas de ensino com especialistas em ensinar. E a igreja trabalha numa carga horária bem menor, né? E a família também, mas com pessoas que têm um coração voluntário para o ensino. Então, além de uma carga horária muito mais pesada, a escola trabalha com especialistas que realmente se dedicam a encontrar a melhor forma de inculcar aquele ensino, aquele conteúdo, aquilo que se acredita na criança, no adolescente. Então, as famílias não têm essa percepção e o nosso curso,
tem essa proposta, sabe? De trazer as informações assim que são importantes que as famílias conheçam. Ah, mas eles não são pedagogos. E foi o que eu mais pedi para o Felipe Fontes, para o pastor Helder, né? Pastor Felipe, pastor Helder, para o Solano Portela, para você. Assim, tira o pedagogês da história, mas traz as informações da forma mais simples, mais assim, Vou falar de mãe para mãe. uma conversa, sim, uma conversa que ajude as famílias a Sim. entenderem. Então, por exemplo, a aula, né, Uhum. o encontro com Solano Portela, ele vai trazer os pontos, porque a família chega na escola e não sabe, a escola diz assim, a gente vai trabalhar com socioconstrutivismo. Mas o que é o socioconstrutivismo? A família diz, tá ótimo, meu menino vai aprender a ler e escrever, vai. Então tá ótimo, tá? Aqui que eu vou deixar. Só que o socioconstrutivismo é um modelo de ensino que tem objetivos filosóficos, sabe? Que vai trabalhar no desenvolvimento do seu filho valores e princípios que você precisa conhecer. Visão de mundo, Uhum. conduta, relacionamento, interação com Uhum. o outro. Aí, não, essa escola é só construtivista. Aquela é socioconstrutivista, essa é só construtivista. Por quê? Aí tem outro tipo de escola Uhum. que se apresenta como uma escola montessoriana. O que significa isso? Né? O que ela Uhum. pretende com essa forma de ensinar? Então, de forma simples, mas de forma bem objetiva, você, como pai, vai entender melhor e poder escolher, entendendo, né, fazer a sua escolha para uma escola que seja parceira. E o Murilo, né, ele tem trazido assim uma percepção para a nossa divulgação de investimento, né, Joana? Você que tem essa vivência daqui dos Estados Unidos e trabalhando numa escola cristã nos Estados Unidos, certamente também é escola privada, né? Então, as famílias Uhum. estão investindo para É. dinheiro para que seu filho tenha uma Uhum. boa educação. E eu penso assim, Uhum. já pensou de você estar investindo, pagando para o filho receber ideologias contrárias ao que a família acredita? Ideias. Uhum. Eu estou pagando para o meu filho ser alimentado com ideias, com valores, com uma visão de mundo que é totalmente contrário ao que você acredita, ao que a família tem como base, como algo importante. Eu Então, vejo muito o argumento das famílias cristãs dizendo assim: não, mas meu filho vai ser luz, meu filho vai ser sal, né? A gente não pode ficar, né? O cristão não pode ficar só dentro do saleiro, ele precisa sair. Mas a criança, ela está em formação ainda. Haverá um momento em que ela será sal e será luz. E mesmo dentro de uma escola cristã, nós estamos trabalhando com famílias que nem sempre são cristãs mesmo. E a gente precisa ser moldado no nosso caráter. Mesmo enquanto adultos, enquanto cristãos, nosso caráter precisa ser moldado, né? Então, a gente não precisa colocar os nossos filhos num ambiente de pressão, de decisões de certo e errado, né? De ter que lutar contra ideologias e teorias educacionais contrárias àquilo né, que vão de encontro, vão contra a nossa fé e tudo mais. Não tem por que expô-los a isso tão cedo, né? Quanto mais firme for o fundamento, mais sólidos serão na sua fé, mais sólidos eles serão academicamente e mais luz eles vão poder irradiar, mais sal eles vão poder espalhar pelo mundo. Então, essa mentalidade nós precisamos tomar cuidado, porque eu escuto muitas famílias cristãs falando isso. Ah, mas se todos os cristãos estiverem com seus filhos na escola cristã, aí ninguém vai evangelizar, né, as crianças que não são cristãs. Tem um momento do evangelismo também, tem oportunidade de serviço também, né? Quando os nossos filhos são bem educados, são inteligentes, fazem a diferença, eles fazem a diferença não só agora, mas eles vão fazer a diferença para a eternidade, né? Eles vão investir em profissões que vão servir esta geração. E eu gosto muito da definição de Noah Webster da educação, que ela é em três pilares, né? Iluminar o entendimento dos alunos e é trazer essa ideia de corrigir o temperamento, formar hábitos para que, né, o indivíduo seja capaz de servir a sua geração. Então, se eles não forem capazes de servir a sua geração, de pensar em si como um agente, né, transformador,
ele precisa de muitas ferramentas para isso. Uhum. Aí a educação falhou, né? Se nós não preparamos alguém que ao fim da educação é capaz de servir, de fazer diferença, nós falhamos enquanto educadores, Uhum. né? E enquanto igreja, enquanto família. Nós temos que pensar como um todo, como deixar esse aluno formado, sólido, preparado para brilhar em qualquer área, né? Em qualquer esfera da sociedade. Perfeito, muito bem colocado, Joana. Bom, o pessoal, assim,